Friday, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora QS Comics. Ele é escrito pelo Ed Brubaker, que é o mesmo cara que fez o Criminal, Matar ou Morrer e Capitão América também, aquela fase bem elogiada do Capitão América do Soldado Invernal. E é desenhado pelo Marcos Martin, que é o mesmo desenhista de Batgirl Ano 1 e de um quadrinho que eu quero muito ler, mas que infelizmente nunca saiu no Brasil, que é o The Private Eye, que é junto com o Brian K. Vaughan. Bem interessante esse quadrinho pelo que eu vi, espero muito que seja publicado aqui no Brasil. Mas o Friday é o primeiro quadrinho autoral do Ed Brubaker que não saiu pela editora Mino, né? A editora Mino é a editora que publica as obras autorais do quadrinista aqui no Brasil, principalmente as obras com o Sean Phillips, mas teve algumas que não foi com ele. Então foi uma grande surpresa quando a QS Comics anunciou que ia trazer esse quadrinho aqui no Brasil e não deixa nada a desejar para as edições da editora Mino, tá? É bem equivalente, assim. Inclusive, o Friday foi enviado aqui pela editora QS Comics, então agradeço muito a QS Comics pela parceria e pela confiança aqui no trabalho do canal. E eu achei um acerto grande também esse quadrinho ter saído por outra editora, porque de todos os quadrinhos autorais do autor, esse é o mais diferente deles, né? Porque nos outros quadrinhos do Ed Brubaker sempre tem um crime muito pesado, são histórias mais adultas, com temáticas mais adultas, de suspense, noir e por aí vai. E apesar do Friday ter tudo isso, né, também ser uma história de suspense, também envolver um crime e tudo, esse é um quadrinho menos adulto do Ed Brubaker. Parece que é um quadrinho mais para jovens, mais para adolescentes, assim, apesar de que adultos vão também gostar do quadrinho, né? Quem gosta do Ed Brubaker também vai gostar bastante, do mesmo jeito que eu gostei. Mas foi muito bom ver o autor fazer uma história um pouco diferente do que ele costuma fazer e com um autor, um desenhista também, com quem ele nunca tinha trabalhado, né? Eu li todos os quadrinhos do Ed Brubaker que a editora Mino lançou e, assim, esse claramente é o mais diferente deles. Tem umas horas até que nem parece ser uma história do Ed Brubaker. E quando eu digo que ele é o mais diferente, é porque esse é o quadrinho que mais envolve uns elementos fantásticos, elementos surreais, místicos, que é uma coisa que ele não coloca tanto nos outros quadrinhos dele. De cabeça agora eu só consigo lembrar do Fatale, que é um quadrinho mais de terror Lovecraftiano, mas assim, ainda assim é bem diferente desse quadrinho aqui. Esse é o quadrinho que mais foge do mundo real, digamos assim. Mas então vamos para a sinopse da história, né? Friday vai contar a história de uma jovem chamada Friday Fitzhugh, né? Friday é o nome da menina, que é uma coisa que eu não sabia quando eu comecei a ler esse quadrinho, mas a Friday, ela já tá na faculdade, faz um tempo que ela não volta para a cidade natal dela, que é Kings Hill, que é uma cidade bem de interior, assim, aquela cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, mas essa cidade também é uma cidade de interior um pouco diferente, porque uma parte dela é cercada por mar e a parte de trás dela é cercada por floresta, então é uma cidade meio escondida ali no meio das montanhas. Mas em um feriado de Natal, a Friday decide voltar para a cidade dela, para Kings Hill, e logo que ela chega, quando ela desce do trem, ela já reencontra o melhor amigo dela, que é o Lancelot Jones, e também o policial da cidade, e os dois vão chamar a Friday para tentar resolver um caso que eles estão investigando ali na região. E nisso a gente já vai descobrindo um pouco sobre o passado dela e o passado dela com o Lancelot também, né, que é o melhor amigo dela, porque enquanto eles estão nessa investigação, vai tendo umas conversas entre eles ali, vai tendo alguns quadros que vai meio que ter uma explicação de, assim, como que tudo chegou nesse ponto, né? Então a gente vai realmente entendendo bem a relação. Esse começo de quadrinho é bem usado para ambientar o leitor nessa história. E logo no começo do quadrinho a gente já tem que usar a suspensão de descrença, porque já começa a ter umas coisas meio irreais, digamos assim. Assim, por enquanto nenhum elemento fantástico, mas são dois jovens que ajudam a polícia a resolver casos surreais, né? Casos envolvendo fantasmas, pessoas, enfim, eu vou falar pessoas mortas, mas enfim, fantasmas e coisas místicas e sobrenaturais desse jeito. E não é de hoje que eles ajudam a polícia a resolver esses casos. Então, nessa cidade, assim, é meio que comum, todo mundo aceita que dois jovens ajudem a polícia
a resolver esses casos. E é dito também que o Lancelot é praticamente um gênio, assim. Ele é um dos garotos mais inteligentes do mundo, ele tem uma perspicácia muito boa, ele consegue analisar provas e, assim, achar pistas dos casos que nenhuma outra pessoa conseguiria e processar isso muito rápido, de um jeito que ele sempre consegue chegar na conclusão do caso de uma forma muito rápida, que a polícia normal não conseguiria fazer. E nesse comecinho aqui da história, o caso que eles estão investigando é de um jovem que surtou, ele roubou um item muito importante, um item que quem toca nele meio que fica louco, fica possuído por esse item, que é essa adaga que tá aqui na capa toda ensanguentada. E esse jovem, ele sumiu, ele foi pro meio da floresta para tentar fazer um ritual ou alguma coisa assim, e eles vão então atrás desse jovem para pegar a adaga de volta, né, que é um item roubado, e também para ajudar esse jovem. Então eles realmente encontram o cara lá na floresta, fazendo uns desenhos meio esquisitos na árvore, e durante esse percurso, algumas coisas estranhas também vão acontecendo, né? A Friday, ela fala que ela viu uma menina atrás de uma árvore meio que observando ele, só que daí ela olha e essa menina sumiu. Então vai criando um suspense ali para você, assim, ir se cativando no caso que eles estão investigando. Mas eles encontram o cara, ele toma uma pancada na cabeça, desmaia, é levado para o hospital. Só que algumas coisas desse caso, por mais que, assim, esse caso tenha sido resolvido, algumas coisas ali ainda não estão muito claras. Então o Lancelot, ele vai meio que pro quartel-general deles, que é uma casa no meio da floresta, para continuar investigando o caso. E agora eu vou ter que dar um pequeno spoiler da história de uma coisa que acontece no 3º capítulo do quadrinho, tá? Aqui dentro são 9 volumes, então não é nem metade do quadrinho. Alguém pode considerar spoiler, mas é isso que vai fazer a história girar, então eu tenho que comentar isso para deixar você mais instigado para ler o quadrinho, né? Mas enfim, fica o aviso agora que vai ter um mini spoiler aqui. Mas o que vai fazer toda a história andar é a morte do Lancelot Jones, o melhor amigo da Friday. Ele vai morrer de um jeito muito suspeito, de um jeito muito brutal também, que no primeiro momento a polícia até para de investigar porque acham que foi um acidente, só que a Friday sabe que não é um acidente, porque ele meio que deixou algumas pistas para ela, assim, meio que falando que teria algum perigo ali, então ela sabe que não é um acidente. E, assim, toda a história vai ser dela investigando a morte do Lancelot Jones, só que isso vai mexer muito com ela, porque era o melhor amigo dela, na verdade o único amigo que ela tinha ali na cidade, tirando a família, claro. Mas nisso também a gente vai descobrindo que tinha algumas coisas mal resolvidas entre os dois, né? Quando a Friday saiu da cidade para ir para a faculdade, a relação entre eles ficou meio esquisita e aconteceu algumas coisas entre os dois ali mesmo, que é mais legal descobrir lendo a história, então não vou me aprofundar muito nisso. Mas, assim, a Friday vai surtar, né? Ela vai entrar num luto muito profundo, vai demorar um pouco para sair, vai demorar dias para sair desse luto da morte do amigo. Só que ela vai começar a investigar esse caso e é o que vai fazer toda a história andar. E a partir daí eu já não posso falar muito mais sobre a história, senão eu vou entregar muita coisa, vou acabar estragando a experiência de leitura de quem está vendo aqui o vídeo. Mas todo o desenvolvimento da história é muito bacana, te deixa preso na leitura. É um quadrinho grossinho, assim, são cerca de 350 páginas, mas é uma leitura que voa porque você não consegue parar de ler. Uma história de suspense, de investigação, de coisas fantásticas também, como eu falei, né? Os elementos fantásticos vão entrar um pouco mais pra frente na história, mas uma coisa que eu posso adiantar é que tem meio que um ser que, assim, é meio que um guardião da cidade, só que aos poucos ele vai mostrando que é outra coisa, daí vai ter um pessoal que quer trazer esse ser de volta, né? Só que a investigação principal vai ser da morte do Lancelot Jones e, assim, chega num momento que o quadrinho parece uma grande história do Sherlock Holmes, né? Porque vai tendo várias pequenas pistas, pequenas descobertas que vão levar todo esse caso para uma coisa muito maior, né? São pequenas coisas que vão aumentar todo o escopo da investigação. Mas tem 2 pontos que não me agradaram tanto no quadrinho, apesar de que um deles é explicado aqui dentro e começa a fazer sentido, mas me incomodou ali na primeira metade do quadrinho, mais ou menos. Que um deles, esse que é explicado no caso, é que, assim, a primeira metade do quadrinho tudo vai acontecendo muito com base em coincidência, parece tudo muito
um Deus Ex Machina, assim, porque a Friday vai num lugar, daí nesse lugar, nada a ver, ela encontra uma pista super importante, e assim, não teria por que essa pista tá lá, porque a Friday vai nesse lugar por acaso. Isso acontece algumas vezes durante o quadrinho, só que depois tudo isso é explicado, né? É explicado por que essas coincidências aconteceram, e realmente faz sentido, fica legal. Só que no começo foi uma coisa que me incomodou. E a outra coisa que me incomodou foi a resolução do mistério, né? Tipo, a descoberta, todos os motivos, os porquês, é bem legal, eu gostei bastante. Mas o que não me agradou tanto foi realmente a resolução mesmo, como o quadrinho encerra esse mistério. Eu não posso entrar tanto no mérito aqui de por que eu não gostei, senão eu daria um spoiler gigante para vocês. Posso até falar isso num outro vídeo, caso alguém queira saber. Mas, assim, eu não gostei porque eu realmente esperava outra coisa, né? E não é demérito do quadrinho, porque o quadrinho não foi criado para me agradar, né? Foi a minha expectativa que gerou essa frustração, que não me agradou. Mas, assim, isso não tira em nada o mérito de toda a jornada, de toda a aventura que acontece aqui no quadrinho. É realmente muito bacana. E eu gostei muito que é uma leitura muito fluida, né? Tanto pela própria narrativa do quadrinho, pelo jeito que ele é construído, ele é muito fácil, muito gostoso de ler. Como eu disse, né? São 9 capítulos, e 9 capítulos bem grandes, um quadrinho de 350 páginas aí que você lê, assim, numa sentada mesmo, porque é realmente muito bom, é muito fluido, tanto pela narrativa quanto também pelo mistério que está sendo construído, né? Pelo suspense que te deixa preso aqui no quadrinho e não faz você querer largar ele até descobrir tudo o que está acontecendo. Mas como eu disse, é um dos quadrinhos mais diferentes do Ed Brubaker, né, nessa questão de ter elementos místicos e fantásticos. Tem criaturas místicas também, que aqui no quadrinho são chamadas de criaturas feéricas. Então, eu acho que pelo nome já dá para imaginar um pouco o que é, não é spoiler falar isso, tá? Então vai ter muita coisa acontecendo aqui, uma em cima da outra, tudo assim vai acontecendo rápido, só que essa rapidez não deixa o desenvolvimento para trás, sabe? Você não se sente perdido no meio da história. Então foi tudo muito bem construído, é um baita quadrinho de suspense, muito bem feito, como tudo do Ed Brubaker, na verdade, mas com essa diferença de ter vários elementos fantásticos aqui nesse quadrinho. E o desenho do Marcos Martin também é muito bonito, funciona muito para a história que ele está contando aqui no quadrinho. Eu pessoalmente nunca tinha lido nada desenhado por ele, mas assim, é um desenho muito claro, é muito colorido, é muito bonito de se olhar, é bem diferente dos outros desenhistas que já trabalharam com o Brubaker, como por exemplo o Sean Phillips e o Steve McNiven, que tem traços um pouco mais escuros, um pouco mais puxado para o suspense mesmo, mas aqui é uma coisa mais colorida, mais bonita de se ver. Enfim, é muito bonito, como eu disse, ele tem essa pegada um pouco mais jovem, né? Então esse desenho ser um pouco mais claro e colorido combinou também bastante com o quadrinho e eu gostei bastante do desenho do Marcos Martin. Então, para resumir, é um quadrinho muito bacana, muito bom, que me surpreendeu muito. Eu não sabia de nada da história antes de começar a ler ele, não tinha visto resenha, não tinha visto nada, mas eu já tinha uma boa expectativa por ele por causa do autor que eu gosto muito, né? E eu acho que vai agradar tanto quem já gosta muito do Ed Brubaker, como, assim, para quem nunca leu nada, né? Eu acho que esse quadrinho pode ser uma boa porta de entrada pros quadrinhos autorais do autor, que, na minha opinião, é uma das melhores coisas que está saindo no Brasil. Eu recomendo absolutamente qualquer quadrinho do Ed Brubaker. E esse aqui, eu não lembro se eu falei isso ou não, mas é um volume único, tá? Então, se você pegar esse quadrinho aqui, ele vai ter começo, meio e fim certinho, não vai ficar dependendo de comprar vários volumes. Então, realmente acho que vale muito a pena. Mas deixa aí nos comentários se você já leu Friday, se você gostou, se você não gostou, o que você acha dos outros quadrinhos também do Ed Brubaker. Pessoalmente é um dos meus escritores favoritos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha se interessado pelo Friday, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, que comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão, não muda nada para você, mas me ajuda muito. E eu também vou deixar na descrição o link para a loja da QS Comics, caso você queira comprar direto com a editora. Vale muito a pena conhecer esse quadrinho, realmente. Mas era isso que eu tinha para falar hoje.
Muito obrigado por assistir e um abraço.